voltamos aqui para falar mais sobre o filósofo John Locke e para falar, acima de tudo, sobre a relação entre indivíduo e sociedade, sobre o indivíduo na modernidade, segundo a filosofia. Então, a gente vai discutir sobre o indivíduo, né? O que significa ser o indivíduo. É, a gente vai falar também sobre liberdade, a gente vai falar sobre o que significa é, essa relação entre indivíduo e sociedade a partir da modernidade, certo? A gente pode localizar essa modernidade em vários tipos de períodos históricos, né? A gente poderia começar falando do século XV, século XVI, mas a gente pegou aqui um representante do século XVII, justamente porque ele foi um dos grandes representantes do liberalismo clássico. Liberalismo, como a gente já viu, é um pensamento político e econômico que justamente prega a liberdade civil, liberdade comercial, liberdade religiosa. E a gente tem aí esse liberalismo sendo discutido, sendo defendido até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né? O liberalismo ele é indissociavelmente ligado ao sistema capitalista. E aí a gente tem alguns defensores desse liberalismo que propõem a mínima interferência do Estado na economia. E a gente tem um dos representantes principais desse liberalismo clássico, do século XVIII, o Adam Smith, né, um dos primeiros economistas, que justamente afirmava que essa concorrência que existe no mercado é que promove o enriquecimento, a produção, crescimento econômico e tudo mais. Então, o John Locke foi um dos filósofos que fundamentou filosoficamente essa ideia de liberalismo, né? Essa ideia do indivíduo no liberalismo, certo? Bom, a gente vai começar então a falar sobre essa relação entre indivíduo e sociedade, justamente no surgimento da sociedade. Só para resumir um pouquinho o que a gente viu na última aula, a gente viu que todo ser humano sempre possuiu direitos naturais, simplesmente por ser um ser humano. Então, já no estado de natureza, antes da sociedade, já possuía direitos, direito à vida, direito à liberdade, direito a propriedades, e também que esse mesmo indivíduo ele não pode ser privado desses direitos, mas que na verdade ele decidiu viver em sociedade para proteger esses direitos, né? A gente colocou na última aula, no finalzinho, a seguinte pergunta: por que que esse indivíduo, vivendo no estado de natureza, precisou se unir a outros para formar a sociedade, se ele vivia livre, feliz e contente já no estado de natureza e já possuía direitos? Vamos ver o porquê. Por que foi necessária a criação da sociedade e do Estado? Aí a gente tem três pontos que são importantes. Em primeiro lugar, para proteger o direito de propriedade, direito de posse, né? Para que ninguém fosse juiz em causa própria. Se não existe governo, então cada um pode decidir o que é melhor para si mesmo. Nós precisaríamos de um juiz imparcial que pudesse julgar todos os casos e tudo mais. E também para que ninguém pudesse atentar contra a integridade física, a vida de outra pessoa. A gente viu também que a vida e a integridade física também são propriedades, na visão do John Locke, são propriedades do indivíduo. Bom, então, por que que as pessoas precisaram viver em sociedade, né? A gente vai ver que o surgimento da sociedade se deu por meio de um contrato. O John Locke era um filósofo da linha contratualista, assim como Thomas Hobbes, e o John Locke acreditava que o pacto social ou o contrato social, né, a união das pessoas que decidiram obedecer certas leis, decidiram conviver, viver juntas, esse pacto social que deu origem à sociedade, de todos viverem juntos e se respeitarem, se deu por meio de um consentimento, ou seja,
todas as pessoas concordaram em viver juntas, mas um consentimento, ou seja, de aceitar ali as mesmas regras. Segundo o Thomas Hobbes, esse pacto foi de submissão a um governante. O John Locke critica essa ideia porque justamente o indivíduo já era livre e já possuía direitos no estado de natureza e não ia abrir mão desses direitos, né? Sendo que ele vivia relativamente bem. Então, os indivíduos livremente escolheram viver em sociedade, eles não simplesmente se submeteram a um governante, eles, para garantir os seus próprios direitos naturais, decidiram viver em grupo. Essa liberdade que eles possuíam no estado de natureza, de fazer tudo o que desse na cabeça deles, começou então a ser limitada pelas leis estabelecidas pelos governantes daí em diante, certo? Então, por que foi necessário um governo? As pessoas viviam livres no estado de natureza, mas mesmo assim, como as pessoas podiam fazer tudo o que elas quisessem, poderia existir alguma pessoa ou outra ou algumas, né, que sempre quisessem atentar contra a vida, a saúde, a liberdade das outras ou contra as propriedades dos outros, tentando roubar e etc. Então, obviamente, sem o consentimento da vítima, o consentimento aqui é tudo para o John Locke, ou seja, o indivíduo ele deve ser respeitado pela autonomia que ele tem, né? Pela racionalidade que ele tem, porque ele tem o direito de fazer o que ele quer e de ser respeitado nos seus direitos à vida, ao corpo, à saúde, à propriedade, etc. Então, é sempre possível que alguém queira ultrapassar os seus limites, né? E fazer mal para alguém, tentar, sei lá, tirar a vida de alguém, escravizar a outra pessoa ou roubar aquilo que é dela. Se não existir governo, se não existir nenhum tipo de juiz, poder, repressão e tudo mais, como é que isso vai ficar? Bom, vai ficar pela vingança, né? E a vingança não conhece limites, então um vai se vingar do outro, que a família dele vai se vingar do outro, que vai se vingar do outro, e assim vai continuar indefinidamente. Então, para evitar esse tipo de coisa, que não necessariamente viraria uma guerra, segundo John Locke, mas que teria os seus inconvenientes por causa da injustiça, então foi necessário que as pessoas pudessem viver juntas e firmar esse contrato de respeito mútuo, ok? Então, o governo deveria ter três características dessas mais importantes. Um conjunto de leis, né, de leis fixas, que não, lógico, não ficassem o tempo todo mudando de acordo com a vontade do governante, mas que fossem leis reconhecidas pela população e também ter um juiz imparcial que pudesse julgar os casos de crimes, de violência e tudo mais. Esse juiz não deveria ser juiz em causa própria, ou seja, ele deveria julgar os casos das outras pessoas, não tendo nada a ver com isso e não tendo nenhum tipo de ganho ou benefício se um ganhasse ou o outro ganhasse ou o outro perdesse e etc. Então ele deveria julgar com imparcialidade. E também deveríamos ter uma autoridade para executar essas ordens de prisão, essas ordens uh, essas ordens dadas por esse juiz, né? A gente pode colocar também um governante numa escala muito maior, que é um governante de poder executivo, né? Então, dessa forma, esse modelo de Estado, esse tipo de governo proposto pelo John Locke, ele deveria se dividir em um poder legislativo, né? Com a capacidade de criar essas leis para a vida em sociedade, um poder executivo, capaz de governar, de colocar em prática essas determinações, e um poder federativo, que seria um poder mais ligado ao militar, né? Encarregado aí das relações exteriores com outros governos, com outras nações, e também de guerras, alianças e contratos com outras nações, essa parte mais da diplomacia. Alguns dos propósitos desse governo pensado, desse tipo de Estado pensado pelo John Locke,
é que ele deveria ter o apoio da maioria da população, né? Então, como eu disse para vocês, o pacto social no qual as pessoas decidem se unir em sociedade e viverem juntas é um pacto de consentimento, ou seja, as pessoas deveriam concordar em viver juntas. Então, esse tipo de consentimento exige também que se faça uma votação para escolher ali o governante, os representantes. É lógico que o John Locke estava pensando em uma sociedade mais democrática, né? Mas ele também pensava numa forma de monarquia. Esse tipo de monarquia alguns chamam de monarquia constitucional, ou monarquia limitada, ou monarquia parlamentar, no qual você tem os representantes eleitos pelo povo no parlamento e também você tem ali o chefe da nação, o chefe do executivo, que pode ser o monarca, o rei ou algum outro tipo de governante, mas o John Locke provavelmente estava pensando no monarca, no rei, né? Justamente, aliás, provavelmente não. Com certeza ele estava pensando num monarca, num rei que governasse, mas com certas limitações, né? Porque ele estava pensando justamente no Guilherme de Orange, que foi o governante que assumiu o trono depois do Jaime II. Inclusive, o John Locke voltou para a Inglaterra do seu exílio na Holanda no mesmo navio que ele, né? Eles eram conhecidos e ah, o livro, segundo o Tratado sobre o Governo, que a gente está estudando, justamente é onde estão todas essas informações, todo esse pensamento político do John Locke, é uma forma de justificar o governo do Guilherme de Orange, que se propunha ser uma monarquia limitada, né? Um governo real, mas com certos limites, proporcionando a liberdade do liberalismo, a liberdade comercial, a liberdade individual, a religiosa, e que também fosse um tipo de governo ali, né, que respeitasse certas leis que foram estabelecidas ali pelos representantes do povo. Então deveria existir um tipo de equilíbrio. Aqui o John Locke ele coloca uma primeira formulação da divisão dos poderes. A gente vai ver essa divisão desse equilíbrio dos diferentes poderes na política no pensamento de um outro filósofo, o Barão de Montesquieu, que vai falar sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. Segundo John Locke, esses dois poderes aqui, ó, o executivo e o federativo, podem ser exercidos pela mesma pessoa. Porém, o poder legislativo, segundo John Locke, é o poder supremo, né? Que é o poder de criar as leis, de propor novas leis e colocá-las em, em funcionamento, né? E por isso era um poder supremo, ok? Bom, o John Locke vai falar então sobre o direito de resistência, que é sem dúvida nenhuma o ponto mais polêmico do pensamento dele, certo? Então, aqui esse direito de resistência, desculpa, eu apareci e depois já sumi, né? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês antes de deixar para vocês verem essa parte do direito de resistência, né? O John Locke tinha essa vontade revolucionária, né? Ele justamente foi uma pessoa que atuou na política de uma forma direta, justamente pela orientação do Lord de Shaftesbury e por essa defesa do liberalismo, e justamente porque ele era visto como uma pessoa perigosa para os interesses da coroa, ele teve que se exilar na Holanda. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a atuar politicamente justamente por meio dessas obras, colocando esse pensamento político novo, fundamentando esse liberalismo que estava nascendo. Então, o John Locke foi um pensador político, atuante e, sem dúvida nenhuma, uma pessoa importante para a história da política também. E aí então ele propõe essa ideia do direito de resistência, né? Ele diz que quando um governante no caso, passa a abusar do seu poder e ele passa a buscar somente os seus próprios interesses
e não do povo. Então, o povo deve recorrer ao outro poder. A gente falou, por exemplo, no poder legislativo e no poder executivo. Vamos dizer então que o poder executivo, na forma de um rei ali, ele tente abusar do seu poder, que deveria ser limitado, e passa então a se corromper, a buscar seus próprios interesses, a colocar ali a nação em guerras injustas, né? Enfim, ou cometer uma série de crimes, ou colocar ali impostos desnecessários sobre o povo, de forma que deixa o povo na miséria. Enfim, se ele passa a abusar do seu poder, então o povo deve recorrer ao poder legislativo. Se o poder legislativo também se corromper, ou se, por exemplo, o rei for um tipo de tirano, ou se ele der um golpe ali e se tornar um governante absoluto, e etc e tal, ou seja, se o poder legislativo, executivo e o federativo estiverem nas mãos de um único governante e esse governante passe a agir de forma criminosa, é, abusando do seu poder e oprimindo o povo, por exemplo, então o mesmo povo pode apelar ao céu, né? Essa ideia de apelo ao céu é porque, né, Deus é o juiz superior que está sobre todos, segundo ele, segundo Locke, né? Então, se você não pode apelar para nenhum poder aqui da Terra, você vai ter que apelar para o céu. Então, o que que você vai fazer? Você, enquanto parte do povo ali, você tem o direito de resistir, ou seja, você tem o direito, enquanto povo, de criar um movimento para derrubar esse governante, ou seja, de alguma forma e substituir esse governante por outro, ou mudar o governo de alguma forma, né? Derrubar o governo vigente, certo? Então esse direito de resistência é um direito de rebeldia assegurado pelos próprios direitos naturais, porque se o povo sofre na mão de um governante, então esse governo passa a ser ilegítimo e ilegal, então se volta ao que? Ao estado de natureza, aonde todos os indivíduos tinham direito a tudo. Então, se o indivíduo não pode confiar nas leis, se ele não pode confiar no governante, ele deve confiar apenas em si mesmo e, como o próprio John Locke diz, confiar apenas na justiça de Deus, né? Então ele deve fazer o quê? Ele deve se rebelar, certo? Esse direito de resistência é um direito legítimo, né? Então, esse direito de resistência, ele é uma forma de desobediência civil, justamente porque o cidadão, ele deixa de ser um cidadão e na sua prerrogativa de indivíduo, ele passa a agir de forma a buscar a justiça que não existe na sociedade, né? Essa ideia de desobediência civil também influenciou, foi uma ideia polêmica, né, do povo derrubar o governo tendo direito para isso. Influenciou, por exemplo, a Revolução Francesa, né, que chegaram ao ponto de levar o rei, colocar todo o rei e a família na guilhotina, e também influenciou a Revolução de Independência dos Estados Unidos, né? Pode ver que, no caso aí, a própria Inglaterra acabou prejudicada por um pensamento de um inglês, né? Mas que na verdade não era um pensamento só de um inglês, mas é um movimento histórico da época que estava pedindo por novas condições de vida para as pessoas. Então, o pensamento político de John Locke influenciou o iluminismo, os pensadores do iluminismo, Voltaire, por exemplo, né? Cruzando ali o Canal da Mancha, né? Atravessando ali, chegando até a França, influenciando na Revolução Francesa. E também cruzando o oceano e influenciando os teóricos e os revolucionários na independência dos Estados Unidos. Bom, um ponto importante aqui é que o direito de resistência a qualquer forma de opressão política, governos ilegítimos, tiranias, ditaduras, enfim, né? Ele é legítimo porque um governante só pode governar com o consentimento dos cidadãos. Então, aqui o John Locke deixa bem claro, né? O Locke deixa bem claro que todo poder soberano emana somente do povo.
Então é o povo que dá soberania para o rei ou para qualquer tipo de governante, certo? Bom, aí o liberalismo depois do John Locke recebeu uma certa fundamentação teórica e filosófica, justamente por causa da importância que o Locke deu ao indivíduo, ou seja, o indivíduo é anterior à sociedade, o indivíduo livre, capaz de ter propriedades, que trabalha, que produz riqueza, ele é anterior à sociedade. Então toda a sociedade deve promover o bem dos indivíduos. Como a gente viu, o pensamento do John Locke se tornou uma forma importante de fundamentação filosófica para o liberalismo clássico, né, que depois foi desenvolvido na questão econômica de uma forma muito mais ampla pelo Adam Smith, certo? Bom, então o John Locke lançou essas bases da nova discussão sobre o indivíduo. O indivíduo não é visto mais só como parte de uma comunidade, ele é visto como um ser autônomo, capaz de pensar, de decidir. Ele se torna mais importante do que a comunidade, ele se torna um ser capaz de agir por conta própria, né? Ele também tem direitos, esses direitos são naturais, anteriores a qualquer tipo de sociedade, e inclusive um desses direitos é o direito de resistência, ou seja, esse tipo de direito influenciou as revoluções francesa e norte-americana, né? E também ele antecipou com essa ideia dos direitos naturais do indivíduo, do cidadão, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, certo? Bom, terminamos aqui então essa exposição a respeito do pensamento do John Locke e principalmente fizemos aqui uma introdução a respeito dessa discussão sobre o indivíduo na modernidade. Nós vamos discutir um pouco mais sobre esse tema nas próximas aulas, falando de outro modo, né, de outros filósofos aí que tratam desse tema de uma outra forma, dando mais importância para a comunidade, dando mais importância para a sociedade, ou falando simplesmente sobre a liberdade e a responsabilidade do indivíduo. Alguns filósofos que nós vamos estudar, por exemplo, Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, Michel Foucault, também um filósofo do século XX, Paul Ricoeur e outros que tratarão desse tema da relação entre indivíduo e sociedade, do que é ser um indivíduo, dos direitos naturais, da liberdade e da nossa responsabilidade. Então, nós vamos discutir e vamos refletir um pouquinho mais sobre esses temas da filosofia, ok? Nós teremos, depois dessa aula aqui, a gente vai discutir a partir de uma aula um pouco mais dialética, de uma aula um pouco mais de debate, ok? E aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa exposição e até a próxima aula. Um abraço para vocês e se cuidem.